O fim de tarde caía sobre o interior de Minas Gerais, com o céu pintado de laranja e o cheiro de terra quente subindo do asfalto. A estrada era longa, silenciosa e quase deserta, até que um carro importado, luxuoso e brilhante, começou a falhar bem no meio do nada. Ao volante estava Helena Martins, uma empresária poderosa de São Paulo, conhecida pelas decisões firmes, pela pressa constante e pela vida sempre corrida demais. Ela tinha reuniões importantes, compromissos marcados e o mundo inteiro dependendo do tempo dela. O carro nunca havia falhado antes e justamente naquele dia decidiu parar. Helena apertou o volante, respirou fundo e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não tinha controle de nada. À frente dela havia apenas uma velha oficina à beira da estrada, simples, com pintura gasta e um letreiro quase apagado escrito Oficina do Roberto. Era o tipo de lugar em que Helena jamais imaginaria parar. Mas a vida às vezes nos obriga a descer do pedestal e pisar no chão firme da realidade. Ela saiu do carro com elegância, mas com um incômodo silencioso no olhar. O contraste era visível. De um lado, o luxo de quem tinha tudo, do outro, a simplicidade de quem lutava todos os dias para manter as portas abertas. Do interior da oficina surgiu Roberto, um homem de pouco mais de 40 anos, mãos marcadas pelo trabalho pesado, olhar cansado, mas calmo. Ele vivia ali, naquele canto esquecido do mapa, sustentando a si mesmo e a filha pequena, Ana, uma menina carinhosa de 7 anos que era toda a razão de sua vida. Roberto não se impressionou com a riqueza de Helena, nem com o carro caro parado à sua frente. Apenas fez o que sempre fez, observou o problema, ouviu com atenção e se dispôs a ajudar. Helena falou com pressa, exigindo rapidez, como estava acostumada a fazer com todo mundo, mas Roberto não se intimidou. Ele explicou que faria o possível, mas precisava terminar antes da noite, porque tinha um compromisso importante, jantar com a filha. Aquilo soou estranho para Helena. Ninguém nunca colocava a vida pessoal acima dela. Ninguém nunca impunha limites. Enquanto ele trabalhava, Helena observava cada detalhe. A oficina era simples, mas organizada. As ferramentas antigas, mas bem cuidadas. Em um cantinho, uma mochilinha infantil e uma lancheira meio vazia mostravam uma vida apertada, mas cheia de amor. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu algo que não sabia explicar. Não era piedade, era respeito, admiração e talvez um pouco de vergonha de tudo o que tinha perdido ao longo do caminho por causa do trabalho. Roberto trabalhou com paciência e dedicação. Não se mostrou deslumbrado, não tentou tirar vantagem, não fez drama, apenas fez o que sabia fazer, da melhor forma possível. Quando terminou, o carro voltou a funcionar com perfeição. Helena se surpreendeu. Em pouco tempo ele tinha resolvido algo que oficinas sofisticadas falhavam repetidamente. Ela tentou pagar mais do que o normal, como sempre fazia para garantir poder e controle. Mas Roberto recusou. Disse que queria apenas o justo, apenas o suficiente para cuidar da filha naquela noite. E isso mexeu profundamente com Helena. Não era ambição, não era interesse, era dignidade. Era um homem simples, mas grande. Helena voltou ao carro diferente, dirigiu devagar, pensativa, como se cada quilômetro daquela estrada agora carregasse uma pergunta: o que realmente vale na vida? Atrás dela, Roberto fechou a oficina e seguiu para casa, com a mesma calma de sempre, sem imaginar que aquele encontro aparentemente comum estava apenas começando a transformar duas vidas para sempre. No dia seguinte, Helena acordou em São Paulo com a mente inquieta. Mesmo cercada por luxo, conforto e poder, o pensamento não saía dela. Aquele homem simples, aquela oficina esquecida, aquela fala tranquila sobre responsabilidade e amor.
Durante uma reunião importante, enquanto executivos falavam de lucros, metas e crescimento, Helena percebia que nada daquilo preenchia mais como antes. Ela sempre acreditou que sucesso era controle, riqueza e reconhecimento. Agora, algo dentro dela começava a questionar tudo. Depois de um dia inteiro tentando ignorar o incômodo, ela tomou uma decisão inesperada. Pegou o carro, encarou a estrada novamente e voltou ao interior. Roberto estava abrindo a oficina quando ouviu o motor conhecido se aproximar. Pensou que havia algo errado com o carro, mas Helena desceu sorrindo, dizendo que estava tudo perfeito. E foi aí que algo diferente começou. Ela não voltou em busca de um serviço, voltou em busca de conversa. Observou a oficina com calma, perguntou sobre o trabalho, sobre a rotina, sobre a vida ali. Roberto respondeu com simplicidade, mas sem esconder a dureza da realidade. A clientela era pouca, as contas eram muitas, e ele se equilibrava como podia para que nada faltasse para Ana. Falando da filha, os olhos dele ganhavam um brilho especial, uma mistura de cansaço e gratidão. Helena ouviu e se viu refletida ali, mas de um jeito diferente. Ela também construíra sua vida com sacrifícios, mas tinha perdido abraços, aniversários, jantares, momentos que nunca mais voltariam. Enquanto Roberto segurava firme o pouco que tinha, Helena percebeu que havia perdido muito do que realmente importava. Foi então que ela revelou o motivo da visita. Contou que desejava ajudar, mas não com esmola. Queria investir na oficina, modernizar equipamentos, trazer mais movimento, transformar aquele pequeno lugar em referência na região. Não apenas pela capacidade técnica de Roberto, mas pela postura humana que ele carregava. Roberto ficou em silêncio. A proposta era grande, quase inacreditável. Ele olhou para as mãos marcadas, para o teto simples da oficina, para o futuro frágil que tentava sustentar, e teve medo. Medo de depender de alguém, medo de promessas, medo de mudar tudo e de repente perder. Sua vida já tinha sido machucada uma vez quando precisou abandonar sonhos para cuidar sozinho da filha. Ele havia aprendido a desconfiar do que parecia bom demais. Helena percebeu a hesitação e falou com sinceridade. Disse que não era caridade, era parceria. Disse que não queria tirar nada dele, queria somar. Disse que via valor, valor humano. Os dias passaram. Helena voltou para São Paulo, mas deixou um cartão. Roberto guardou o papel junto a contas atrasadas, boletos acumulados e lembranças difíceis. Ele pensou em estabilidade, pensou em futuro, pensou na filha. E justamente por pensar tanto nela, a decisão virou um peso ainda maior no peito. Era um caminho sem volta. Se desse errado, não seria só ele a sofrer. Numa noite silenciosa, sentou-se à mesa de casa enquanto Ana dormia. O vento entrava pela janela, trazendo aquele cheiro de interior que misturava simplicidade e verdade. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu. Sabia que havia riscos, mas havia algo que há muito tempo não sentia com força: esperança. Quando finalmente ligou para Helena, a voz saiu firme, mas emocionada. Ele aceitaria, com uma condição: nada nunca poderia interferir no papel mais importante da vida dele, ser pai. Helena sorriu do outro lado da linha, como se também estivesse encontrando algo que há anos procurava. Disse que era exatamente por isso que tinha escolhido ele. A transformação começou. Equipamentos novos chegaram, a oficina ganhou vida, movimento e novas oportunidades. Mas com as novidades também vieram olhares curiosos, comentários pela cidade e, silenciosamente, um peso crescendo sobre os ombros de Roberto. Ele estava prestes a descobrir que crescer também significa enfrentar tempestades maiores, e uma delas já se aproximava, silenciosa, pronta para colocar tudo em risco. Com o passar dos meses, a oficina de Roberto se transformou. O lugar antes silencioso agora tinha movimento constante, carros chegando de longe, gente confiando no trabalho dele, elogios discretos e até uma certa admiração da cidade. Ana sorria mais,
Helena visitava com frequência e algo bonito parecia nascer ali, não apenas profissionalmente, mas emocionalmente também. Era como se, depois de tanto tempo, a vida estivesse finalmente abrindo uma janela de esperança para todos. Mas toda mudança traz também um preço, e esse preço começou a aparecer devagar, quase invisível. Primeiro vieram os comentários de gente que não entendia aquela parceria. Depois surgiram boatos de inveja e maldade. Diziam que Roberto havia dado sorte demais, que aquilo não era correto, que ninguém recebe ajuda assim sem algo em troca. Ele fingia não ligar, mas por dentro aquilo machucava. Ele sempre construiu tudo com dignidade, e agora sua honra era questionada. A pressão aumentava na mesma proporção que o sucesso crescia, com mais trabalho, mais responsabilidade, mais decisões difíceis. Roberto tentava ser o mesmo homem simples, mas sentia o peso do medo de fracassar. Sentia que se algo desse errado, ele não perderia apenas um negócio, perderia a confiança de Helena, a estabilidade da filha, o respeito que tinha conquistado. Era como caminhar num fio fino, com o vento soprando forte de todos os lados. Helena também sentia a mudança. Pela primeira vez, ela havia apostado em algo que não era movido por lucro, mas por sentimento, por propósito, e justamente por isso tinha medo de perder. Quando começaram a surgir rumores, empresários tentando interferir, concorrentes curiosos e até gente oferecendo propostas grandes para tirar Roberto dali, ela percebeu que estava em uma guerra silenciosa. E essa guerra não era de dinheiro, era de valores. Foi então que veio o golpe mais duro. Uma falha inesperada em um dos carros mais caros que estava sob responsabilidade da oficina gerou críticas, questionamentos e uma pressão enorme. Mesmo tendo feito tudo corretamente, Roberto foi acusado de erro. O cliente ameaçou processar, a cidade começou a cochichar e o orgulho dele foi atingido no ponto mais sensível, sua honestidade. Aos poucos, a confiança que parecia tão firme começou a estremecer. Helena tentou defender, tentou resolver, tentou sustentar tudo com calma, mas também foi atingida pelas consequências. Pela primeira vez, o que estava em jogo não era apenas trabalho, era reputação, era futuro, era a imagem de tudo que estavam construindo juntos. Roberto sentia o coração apertado, não dormia direito, trabalhava em silêncio, andava com um olhar distante. Ana percebeu o peso no pai, mesmo sem entender completamente o que acontecia. E Helena, que antes chegava leve, agora chegava preocupada, com semblante tenso, tentando manter firme algo que parecia desmoronar. Foi nesse momento que a distância começou a crescer, não por falta de carinho, não por falta de respeito, mas por medo. Medo de falar e machucar, medo de assumir fraqueza, medo de encarar a possibilidade de perder tudo. Roberto, acostumado a carregar o mundo nas costas, começou a se fechar, e Helena, que sempre foi forte, começou a sentir o coração vacilar. Até que numa tarde silenciosa, depois de uma reunião pesada e de notícias ainda piores, Roberto tomou uma decisão dura. Olhou para a oficina cheia, para as paredes que agora contavam sua história, para a foto da filha colada na parede e sentiu que talvez ele não fosse feito para aquilo. Talvez não estivesse preparado para crescer tanto. Talvez aquele mundo não fosse para alguém como ele. Foi assim, em meio à confusão, cobrança e dor, que ele fez algo que Helena jamais esperaria. Ele pensou seriamente em desistir, em deixar tudo para trás, antes que o mal se tornasse maior do que ele suportaria. E quando esse pensamento tomou forma, a história entrou no momento mais frágil e perigoso, aquele ponto em que o coração pesa mais do que a razão e qualquer escolha pode mudar tudo para sempre. Quando a possibilidade de desistir parecia ganhar força, a noite caiu silenciosa sobre a pequena cidade. Roberto ficou sozinho na oficina, sentado diante do carro que havia gerado toda a confusão. As mãos repousavam sobre o volante, mas o peso estava no coração. Ele sentiu medo, sentiu vergonha, sentiu cansaço. Pela primeira vez, não se via como o homem forte que todos imaginavam. Se via apenas como um pai tentando acertar e talvez falhando. Foi nesse momento de fragilidade que Helena chegou. Não como empresária, não como investidora, mas como alguém que também carregava suas próprias cicatrizes. Ela encontrou Roberto calado, olhando para o nada.
E, diferente de todos os momentos anteriores, ele não tentou esconder nada. Confessou o medo de perder tudo, o medo de decepcioná-la, o medo de falhar com a filha. Disse que pensou em desistir porque achava que pessoas simples não eram feitas para carregar sonhos grandes. Helena ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Então, com voz firme, mas cheia de emoção, ela lembrou do dia em que o carro dela parou naquela estrada. Lembrou de como ele não se intimidou, de como colocou responsabilidade acima de dinheiro, de como mostrou dignidade quando podia ter se aproveitado. Disse que foi naquele dia que ela entendeu que grandeza não tem nada a ver com riqueza, mas com caráter. E caráter era algo que Roberto tinha de sobra. Juntos, eles revisaram o problema, buscaram especialistas, analisaram com calma. O erro não foi negligência, foi uma falha técnica rara, comprovada depois. A verdade veio à tona. O cliente entendeu, o processo foi cancelado e, aos poucos, o peso começou a se dissolver. Aquela tempestade que parecia capaz de destruir tudo acabou revelando algo ainda maior: confiança. A oficina voltou a respirar. O movimento retornou, os olhares desconfiados diminuíram. E a cidade, que antes murmurava, passou a respeitar ainda mais. Roberto, agora mais consciente de sua própria força, aprendeu que crescer dói, mas desistir machuca muito mais. Helena, por sua vez, percebeu que aquele projeto não era apenas profissional, era humano. Ali ela não encontrou apenas um parceiro de trabalho, encontrou alguém que a fez lembrar do que realmente importava. Ana continuou sendo o coração de tudo. A menina crescia vendo o pai lutar, cair, levantar e vencer com dignidade. E Helena, que antes vivia cercada de luxo e solidão, encontrou naquela família simples algo que dinheiro nenhum compra: pertencimento. Com o tempo, a oficina se tornou referência, não só pela qualidade do trabalho, mas pela história que carregava. Uma história de coragem, respeito, responsabilidade e amor. Uma história que começou com um carro parado na estrada e terminou transformando 3 vidas para sempre. Essa história nos lembra que, às vezes, o destino nos obriga a parar para nos mostrar o caminho certo. Mostra que o verdadeiro valor de alguém não está no que possui, mas no que carrega dentro do coração. E você que está assistindo, já viveu algo que te fez repensar tudo? Já encontrou alguém simples que mudou sua forma de enxergar a vida? Conta nos comentários. E se histórias assim tocam você, se acredita que ainda existem pessoas honestas, justas e humanas nesse mundo, continue acompanhando nosso canal. Aqui sempre teremos histórias que aquecem o coração e lembram que ainda vale a pena acreditar nas pessoas.